Então, eu estou impressionado com o otimismo do torcedor do Olímpia. É uma mobilização, estádio cheio. O Arce falou, ó, vim aqui para não perder semana passada, para sair vivo, na realidade. É o que resta, né? E ele perdeu por 1-0, ele sai vivo. 1-0 hoje, pênalti, sabe Deus o que vai acontecer. Não vai ter brecha para zebra, hein, o Bubu? Acho que não vai ter brecha para essa zebra, não, e o talismã vai brilhar. Quanto vai ser o jogo, Bubu, pra gente pro intervalo? Acho que vai ser um jogo de poucos gols. Olha... Titubeou, hein? Titubeou, hein, Bubu? Cadê o talismã? Cadê o talismã? Faça o seu amor voltar. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, tá chegando a hora galera, é hoje às 9 da noite, Olímpia e Flamengo. E aí, quais são as boas? Tem novidade, não tem? Vamos trazer tudo aqui pra você neste vídeo, direto com informações do Paraguai, com imagens da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. O Jean Oddi está lá acompanhando todo o movimento da imprensa, da torcida do Olímpia, também trazendo informações do nosso Flamengo. Gabigol vai pro jogo, galera. Se ontem tinha burburinhos, né? Se tinha algum barulho ontem falando que Gabigol estava fora do jogo, está tudo tranquilo. Gabigol irá pro jogo, tá bom? Muito bem, dito isso, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Cara, você acredita aí que a imprensa e também os torcedores do Olímpia estão muito confiantes que vão eliminar o Flamengo? É isso mesmo? Olha só o que eles falaram, simbora. É pro Flamengo, Jean, que vai jogar aí hoje à noite com transmissão da ESPN e do Star Plus, rodada dupla hoje, hein? Você vai acompanhar o São Paulo contra o São Lourenço às 7 da noite, às 9 da noite Olímpia e Flamengo, e depois tem o Linha de Passe com todo o pós desses dois jogos, né? Principalmente vai vir colado no Flamengo, mas vai falar bastante do São Paulo também. Hoje, antes de falar de escalações e tudo, eu estou impressionado com o otimismo do torcedor do Olímpia. É uma mobilização, estádio cheio. O Arce falou, ó, vim aqui para não perder semana passada, para sair vivo, na realidade. É o que resta, né? E ele perdeu por 1-0, ele sai vivo. 1-0 hoje, pênalti, sabe Deus o que vai acontecer. Mas eu estou impressionado com essa mobilização. Não é um exagero que a gente está vendo daqui não, né, Jean? Até pegar a tua impressão que está aí mesmo no local. Não é exagero não, o sentimento é esse, é um sentimento de otimismo. É claro que todo mundo sabe do poderio do Flamengo, da força que tem o time, sobretudo eu acho que hoje do ponto de vista técnico, né, mais do que coletivo, o Flamengo tecnicamente é muito forte, define vários jogos em que ele de repente não está bem pela qualidade dos seus jogadores, definiu outros jogos, ganhou outros jogos como foi o jogo contra o Grêmio, se impondo, mas isso tem se alternado, né, e talvez na maior parte dos jogos que vence, o Flamengo vence a maioria dos seus jogos, ele vence pela qualidade técnica. Apesar dessa qualidade técnica, é claro que o torcedor do Olímpia tem motivos para acreditar, e é o que a gente sente por aqui. Quais são esses motivos? Primeiro, que aquilo que o Arce pediu antes do jogo no Maracanã aconteceu. Ele falava, queremos voltar vivos para o Paraguai, queremos voltar vivos para Assunção. Voltaram, né? Porque perderam apenas por 1-0. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, a atmosfera que a gente vai ver nesse estádio. Não sei quem acompanhou o jogo de ontem do Botafogo com o Guarani, vai ver algo completamente diferente hoje, né? Hoje o estádio vai estar completamente lotado, os 35 mil ingressos já foram vendidos faz um bom tempo, um mosaico com a participação de 14 desses 35 mil torcedores, 14 mil desses 35 mil torcedores. Fala-se muito nesse mosaico, né? Existe um certo mistério sobre quais serão as 3 palavras que estarão escritas, isso a gente só vai saber na hora do jogo, tentamos descobrir aqui, mas só descobrimos que, assim, são cartolinas, são 14 mil participantes, toda a parte lateral aqui, mas a gente não sabe qual exatamente vai ser a mensagem, mas a gente sabe que a atmosfera vai ser muito intensa, então esse, evidentemente, é um outro motivo, e depois que, desde a chegada do Arce, né, o time jogou 4 partidas, tinha tido uma derrota, um empate até o jogo no Maracanã, aí perdeu de novo, a segunda derrota do Arce em 3 jogos, mas foi uma derrota vista como positiva por aqui,
E aí, no final de semana, veio a primeira vitória no jogo justamente contra o Guarani, a vitória por 5-3, um jogo completamente aberto, que certamente não vai ser o que o Olímpia vai fazer hoje, por mais que precise fazer os seus gols, então vai ser um jogo diferente, mas também foi, de alguma maneira, uma vitória que empolgou ainda mais esse torcedor do Olímpia, já tão empolgado. Claro que pra gente, acho que a impressão talvez seja de um certo exagero nesse otimismo, dada a qualidade técnica do time do Flamengo. Mas também é bom que se diga, o torcedor está no seu papel. Se o torcedor não for acreditar, né, se o torcedor não olhar para todos esses componentes que eu citei e disser que dá para avançar, o futebol não precisaria nem ser jogado. Então, acho que tem tudo para ser um jogaço realmente hoje à noite aqui, com um time muito técnico, outro time muito empolgado e um embate bastante legal. A gente vai ver nesse gramado que tá bom, viu? Tá bom, William. Porque teve jogo aí ontem, né? Bom saber que o gramado tá ok aí, porque ontem teve o jogo do Botafogo. Aliás, no primeiro confronto Paraguai e Brasil, passou o Brasil, hoje tem mais um, né? Olha, pra te liberar, eu vou tentar falar um pouquinho sério com você, porque se deixar aqui, eles só ficam na bagunça. Boa. Escalação do Flamengo, opções do Flamengo, dúvidas do Flamengo pro jogo de hoje. Queria ouvir tua opinião. Ayrton Lucas ou Felipe Luiz? Aí tem gente na dúvida entre o Gerson e o Vitor Hugo. Se ele puder dar também a escalação do Olímpia de 94, a gente não, aí agradece. Vai ser, tô falando, ó, tá vendo? Esquece isso, gente, Não, esquece isso. Vai comigo aqui, vem comigo aqui. Foca no trabalho aqui comigo, tá? Então você tem Ayrton Lucas e Felipe Luiz, você tem Gerson e Vitor Hugo. Quem mais tinha de dúvida? Lá na... É muito mais a questão física do Felipe, né? Exatamente. Alan ou Thiago Isso, Maia? Alan ou Thiago Maia. Isso também. O que você acha, Jean? Então, eu acho que assim, bom, primeiro a grande notícia é que o Gabigol não é dúvida, apesar do probleminha que teve ontem, né, já está confirmado, então o quarteto ofensivo do Flamengo está confirmado, e as dúvidas talvez sejam essas que você citou mesmo, né. Eu, particularmente, aí é uma opinião minha, e eu acho o Ayrton Lucas um ótimo jogador, é um lateral agudo, tá? Mas você tendo o Bruno Henrique para jogar aberto lá do lado, ocupando essa faixa que muitas vezes o Ayrton Lucas ocupa muito bem, eu acho interessante você ter o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz que é um cara que pode ficar um pouco mais, mas que acima de tudo, ao subir, se o Olímpia jogar com as linhas baixas, vai conseguir criar mais centralizando, né? Mais como um meia mesmo do que como um lateral. Pode ser uma alternativa interessante, já que o Flamengo também tem ali o seu quarteto que se mexe muito na frente, né? Então ter o Felipe participando também dessa criação ofensiva seria interessante, mas é preciso fazer uma ressalva. Eu acho que o Felipe, ele tem que jogar se ele tiver 100% fisicamente, né? Esse é um jogo que vai requerer uma intensidade alta, vai ser um jogo de uma tensão grande também, e aí claro que é bom ter o Felipe, que é tão experiente, tão rodado, mas acho que seria uma alternativa interessante fazendo essa ressalva, que o Felipe esteja 100% fisicamente. E aí você passa a ter um lateral mais agudo, o Wesley pela direita, e o Felipe ali ficando mais ou trabalhando mais centralizado. No meio, eu acho essas escolhas mais difíceis. Aliás, eu não tiraria o Gerson de maneira alguma do time, né? Porque quando se fala da possibilidade de entrada do Vitor Hugo, fala-se da saída do Gerson. Aí pela qualidade que tem o Gerson, ainda que não esteja mantendo aquele alto padrão, aquele alto ritmo que a gente viu logo na chegada do São Paulo, eu não tiraria o Gerson e por isso, para mim, o Vitor Hugo fica no banco como uma alternativa aí para ganhar. Só que contra o Grêmio, o Gerson não fez falta nenhuma, né? O Flamengo jogou muito bem contra o Grêmio sem o Gerson, né? Depois fôlego durante o jogo, se necessário. Alan ou Thiago Maia? Thiago Maia. Talvez aí seja, para mim, a discussão mais complicada, porque o Alan não é que esteja fazendo grandes partidas, mas é um volante mais rápido também, né? Então, se o Flamengo for jogar com as linhas mais altas, se o Flamengo e o Flamengo tende a fazer isso, né? Ele é um cara que de repente para parar uma transição ali do Olímpia pode funcionar melhor, embora eu acho que ele não viva o melhor momento ainda, e é claro, é óbvio que é assim também, ele acabou de chegar, ninguém pode exigir que ele chegue voando, né, no time, mas acho que talvez essa dúvida faça mais sentido. Se eu tiver que apostar, apostaria em Alan e Gerson no meio, e o Felipe Luiz, se ele tiver condições físicas para isso. Muito bem.
Jorge, tá liberadíssimo, mas não em definitivo. Encontro você no linha de passe mais tarde, em pós-jogo, né? Vamos lá, né? Agora, né, Pedrão? Esse finalzinho? A gente espera o Geode. Não ia chamar na segunda metade agora? Segunda... Não. Eu queria pedir autorização. Eu tirei 2h30. uma foto, assim como eu pedi autorização e foi negada a exibição do vídeo do Pedro Ivo e do Zé, eu queria pedir autorização pro Jean Oddi para divulgar nas minhas mídias essa imagem dele com óculos de sol. Essa eu sou favorável. Foto ao vivo. Se o Jean permitir, eu divulgarei. Olha lá, ele já devolveu o microfone, não tem nem conversa com você. Ele deu ok. Ele deu ok pra você. Ok. Você viu? Ele correu que é para não ter o risco de entrar de novo no programa. Exato, você viu? Bota o sinal. Não, continua a conversa aqui. Ele falou, não tô mais com saco para aturar esses caras falando um monte de asneira no meu ouvido. Largou lá tudo e foi embora. Tá bom aí, falou. 2 horas, lá são 13 horas, né? Dá para almoçar, tem tempo de jogo. Não dá pra usar um óculos daquele no linha de passe, né? Não dá, né? Não, dá. Não dá. No tem linha, que saber, até porque tem que saber o momento. É de noite lá. Na despedida. Tem, né? Não vai dar muito certo. Não inventa, hein, Bubu? Ô, Pedrão, não inventa, teremos, acho que são 29 ou 30 jogos, 29 jogos do São Paulo e 29 escalações diferentes. Ou porque ele quis, ou porque não podia escalar quem ele queria, lesão, cartão, tudo isso. Teremos uma 30ª escalação diferente hoje? Sim, mas eu não problematizo tanto, porque as pessoas tentam dar um ar de, nossa, 29 jogos, 29 escalações, está perdido, não sabe o que muita faz. Coisa, né, não? Quando que o São Paulo teve o grupo 100% à disposição? Nunca teve. Cara, sempre teve. Quando que o São Paulo teve um calendário que jogasse a favor da sua manutenção? Nunca teve. Então ele dialoga. Quando ele vai para o jogo contra o Cuiabá, por exemplo, para pegar o último exemplo, o Gabigol está suspenso. Ele precisa negociar o Arrascaeta para estar inteiro no jogo de hoje. Ele sabe qual foi a intensidade do jogo contra o Olímpia no Maracanã, que foi difícil. Ele sabe que ele vai encontrar em Assunção. Então, qualquer treinador naquele momento teria que alterar a sua formação, teria que chegar na fisiologia, na preparação física, o GPS, a planilha. Quem está mais fadigado, quem está menos fadigado. Aí ele tem uma outra opção, ele prefere entrar com o Alan, porque ele sabe que ele teria, em tese, um pouco mais de bola. Então, para ter um outro cara ali para coordenar essa movimentação. É só o Gerson de criação, então ele muda, porque o Arrascaeta não pode jogar, o Everton teve um problema, se eu não me engano, de indisposição, de gastroenterite. Isso. Então, assim, não é simplesmente também, o São Paulo ele muda todo jogo porque ele não sabe o que ele quer. Para mim, ele sabe o que ele quer. A única dúvida dele é quem vem de primeiro homem. Se ele vai ter um pouco mais de bola, ele tem utilizado um pouco mais do Alan. Se ele vai ter menos bola, se ele quer mais proteção, ele tem utilizado o Thiago, baixando por ali, com o Felipe, disparando o Wesley. Se ele tem... Eu acho que é a única dúvida dele. O jogo dele está muito desenhado. É o Wesley pelo corredor, é o Bruno fazendo outro corredor, é o Felipe construindo por dentro e fica só essa questão do desenho do cara de meio de campo. O goleiro dele é o Matheus Cunha. Claro. A zaga dele, a gente já sabe qual é. O meio de campo dele com criação, ele podendo ter o Everton, Arrascaeta, a gente sabe qual é. A formação dele prioritária no ataque é o Bruno, por um lado. É o Gabriel um pouco mais na frente, voltando para criar. Então não é que o São Paulo está perdido. Acho que tem muito mais a ver com uma questão de calendário, de negociação, de fadiga, de cansaço, do que exatamente já está mudando todo o jogo. O Flamengo não tem uma cara. Se funciona, se vai bem ou se vai mal, é outro debate. Mas o time do São Paulo a gente sabe qual é prioritariamente qual é a ideia dele de jogo. Tanto que a gente tem falado, não é o Ayrton, é o Felipe, não é o Cebolinha, é o Bruno aberto, é o Wesley passando, combinando com o Everton, se Gabriel cai por ali. Tem uma ideia de jogo por ali, não é algo também tão aleatório que 30 jogos, 30... Isso é muito mais para alimentar o debate, trazer um número, 29 formações diferentes, tanto de mudança. O tanto de mudança, para o início de trabalho, é porque no Brasil não tem isso, mas para o início de 3, 4 meses, o cara está tentando conhecer o elenco. O problema é o Flamengo todo ano, ali em abril, maio, junho, ceifar um trabalho que começou em janeiro. Troca, recomeça. Opa. Pô, até que enfim. Brincadeira. O Bubu tava preocupado. Ninguém vai me mandar vídeo hoje? Nossa senhora. Não é. Sabe como é que é? Eu tô preocupado para checar uma informação o Tuca tá de greve. Histórica que eu... Checa, então, antes, pra gente não falar besteira no ar. Besteira não vou falar, mas eu chutaria ali quase que na forquilha. Segura a emoção, então. Segura pra não chutar. Pro vídeo. Tem que ir pro gol. Vamos pro vídeo primeiro. Pra quem vocês acham que eu tenho que passar agora a palavra? Bueno. O Bueno é que comanda essa nossa interação com o fã do esporte pelo vídeo. Talismã da Nação. Talismã da Nação é 3-1 pro Olímpia? Olha, mas calma aí que sua filha eu não sei vocês. Dá uma crise. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês mais violentas, aqui. Hein? Vocês torcem para time grande? Sim. Não. Vocês todos torcem para time grande? Eu não. Eu imagino, como o nosso fã de esporte vascaíno torce para um gigante. Teu time não é grande. Eu imagino grande parte do nosso público fã de esporte torça para um time grande. Quando você torce para um time grande, e especialmente em alguns jogos específicos, decisivos, você tem sempre uma pontinha de esperança. Seu time pode estar
ruim, o adversário pode ser melhor, tá numa fase melhor, tecnicamente melhor, mas você tem ali no fundo uma fezinha. E o Olímpia é grande. E o futebol te permite, às vezes, um time inferior ou no momento ruim, superar um outro. O Olímpia tem um Mundial como tem o Flamengo, tem 3 Libertadores como tem o Flamengo. É um time gigante no seu país, muito popular, que luta, que se entrega, pode não ter os melhores jogadores, não ser uma Olímpia da história, mas muitas vezes vai ele jogar já então com a camisa e com a história. Então, assim, o torcedor do Olímpia tem todo o direito de acreditar. Por que não? Eu tô derrotado, vou chegar lá e não vou fazer nada. Mas, ô Bueno, esse papel não lhe cabe, você é o talismã, né? Eu tô tentando explicar, por exemplo, então o Vascaíno, o torcedor vascaíno, certamente está secando, é um anti, né? Ele é torcedor arco-íris, né? Que é todo mundo contra o Flamengo, né? Ele ali e tal. Ele sabe disso, ele fala, poxa, o Olímpia é um grande, é um time que tem história, é um time que pode um monte de coisa ali, superação, mística, torcida. Tá, mística, torcida, história, time grande, tá, tudo isso é muito bonito. O Santos é tricampeão, o Santos, olha o momento do Santos, e aí, a história entra em campo ou não? Cara, o que vale é o momento. Da pressão. Você quer dar motivos pro Olímpia acreditar? Não, eu não quero dar motivos. Eu só tô tentando explicar rapidamente. Se você der motivos, 20 é sacanagem. 10 motivos. Não acaba mais o programa. Pessoal, mandem vídeos aí. Vocês gostariam de não. que o Bubu desse 10 motivos pra acreditar Eu já falei no aqui, até porque muitos flamenguistas me escreveram, eu falei, o Flamengo vai passar, mas assim, eu acho, e eu falei aqui, mas aquele placar agregado de 9-2 do último Flamengo Olímpia. Fala pros torcedores. Não, eu tô falando. Time grande. 10 motivos pro torcedor do Olímpia acreditar. Qualquer torcedor que tá me ouvindo de time grande, em qualquer jogo, pode ser um clássico, o rival tá melhor e tal, você tem uma fezinha, você acredita que vai dar. A chance pode ser pequena, mas você confia. E vai dar? Então, eu acho que vai dar Flamengo. O Flamengo vai classificar. Depois de tudo isso, aquela diferença 9-2 do placar agregado. Você tava gravando pro Você acredita, você vai lá, o seu time é grande, tem camisa, tem história, 3 títulos da Libertadores, é um Mundial igual o Flamengo, vai Olímpia, mas vai dar Flamengo. Então, agora deixa eu só tentar, eu não consegui checar totalmente, eu vou escolher racional, até porque eu não posso. Cara. Então, aqui tem a resposta, é o seguinte. Quer olhar, pode olhar. Informação, pode. Então, mas aqui eu não vou conseguir achar tão simples, deixa eu ver. Isso, o senhor olha sim, já falei pro senhor aqui. Não cara, mas eu não vou procurar aqui, não vou achar. Aqui você tá num livro e você tem que achar a peça. Coisa pra caramba. Não, mas eu vou resumir o seguinte, que essa tal da crítica ao Sampaoli, de que, 29 jogos, nunca repetiu o time. Primeiro é o seguinte, ele nunca repetiu de um jogo para outro, certo? Ele pegou de um jogo próximo ele mudou 1 peça, 2 peças. Mas ele já repetiu formação. Aposto que já eu não tenho de cabeça isso aí. Mas certamente ele já colocou um 11 titular, que alguma vez, em algum momento depois, ele botou outro 11. Não é assim que ele tem 29 jogos totalmente diferentes. Mudou todos, eu acho que não. É isso? Não tenho certeza. Então, peraí. Qual que é o maior Flamengo de todos os tempos? O Pedro Ivo chorou aqui, ficou emocionado quando eu citei Dorval, Mengalvio, Coutinho, Peletep. Verdade. Eu citei a academia do Palmeiras. 2 motivos de emoção. Né? Vai lá, Raul, Leandro, Moser, Figueiredo, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico, tal, bababá. Esse time jogou junto, acho que 6 vezes, meia dúzia de jogos só. O maior time da história do Flamengo, que todo mundo canta com música, lembra? Esse time, ele jogou contra... ataque do Santos jogou junto raríssimo. Então, esse 11 histórico do Flamengo jogou contra o Liverpool, foi campeão do mundo. A zaga era o Moser ali. Então, eu falei Moser e Figueiredo. Mudava o Figueiredo. Jogava o Moser. Então, mas é o seguinte. Marinho e Leandro. Nossa. Também, não. Marinho ou Figueiredo, né? Se nos assistir... Mas é o seguinte, Andrade, Adílio, Zico. Obrigado, assisti muitos jogos. Nunes e Lico. Aí o que acontece? Esse time foi o campeão do mundo contra o Liverpool, mas se você pegar na história do Flamengo, esse time entrou em campo, esse 11 mágico, meia dúzia de vezes. Aí você vai falar, o técnico da época era burro, né? Como é que o time desse ele não coloca todo mundo toda hora? O Flamengo jogava um monte de jogo também, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Libertadores, Mundial, não sei o quê. Mas era o que dava pra fazer. Então, assim, só crucificar o cara porque ele muda muito... Primeiro, eu acho que é uma meia-verdade. Que acho que ele repete a escalação de vez em quando. Não de um jogo pro outro, mas na medida do possível ele tem as preferências e ele deve fazer. Se você pegar todas as escalações do São Paulo, alguma deve ser igual à outra.
E aí o Pedro citou, né? Às vezes quando é que você tem todo mundo à disposição, às vezes tem um desfalque, o cara tá suspenso, tá machucado, tá punido, tá suspenso, sei lá, né? Pela diretoria. O fato de ele não repetir não significa que seja um trabalho ruim. Não, exatamente. Mas é difícil para qualquer técnico, para qualquer time, ficar repetindo o mesmo time. O Diniz gosta de repetir time, mas só que ele não consegue. O Marcelo tá expulso, não joga, o outro... Aí São Paulo, desculpa dizer, aí São Paulo faz uma baita trabalho, o Flamengo tem uma baita exibição hoje. Fim de semana ele vai negociar, porque semana que vem já tem mata-mata de novo contra o Grêmio. Não, até porque é inviável. O calendário não ajuda a sequência do trabalho. O trabalho dos dirigentes não ajuda. Demais. Então fica nessa loucura. E tem a própria característica do São Paulo de jogar muitas vezes pelo adversário. Às vezes você tem... Ele muda uma peça. Faz parte dele, da natureza do São Paulo, entendimento, a forma como ele vê. Tudo bem, né, Zé? Ele vai embora. Faz parte. Hoje em dia não tem mais aquela questão de você ter os 11 titulares e você tem 3 jogadores que mudam. Alguns times sim. Mas se você vai trabalhar no Flamengo, o time que você tem nas mãos, seria assim, até vou falar aqui, burrice você permanecer jogando 10, 11 jogos com o mesmo time. Porque você tem que tirar o melhor do jogador. E hoje em dia você tem... Volto a falar, a preparação física, a evolução, né? Evolução tática. Se você não aproveitar as qualidades que você tem, você é burro. Porque você tem que saber que uma hora o Bruno não vai conseguir jogar por fora, você vai ter que jogar por dentro. Porque por fora ele não vai ter o espaço para desenvolver a velocidade. Então, Bruno, vai lá por dentro, Gabriel, sai da área. Aí você descansa o Bruno e tem que botar no segundo tempo contra o Cuiabá. Entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas que o futebol hoje dá ao treinador, dá essa possibilidade ao treinador de mexer. Agora, o problema é quando você não tem jogadores. Aí você fala, se o cara tá mexendo, tem alguma coisa errada. Eu tenho agora a resposta certinha. O time mais histórico do Flamengo, Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Adílio, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico, jogou 4 vezes só. Um jogo contra o Volta Redonda, um jogo contra o Vasco, um jogo contra o São Paulo e um jogo contra o Liverpool. Esse timaço jogou só 4 vezes. Então não era... Jogou quando precisava. Ganhou o jogo, para muita gente, o mais importante da história do Flamengo, né? Cantado até hoje em verso e prosa pela torcida. Mas então você vê... O time de 2019, que também fez história no Flamengo, certamente aquele time do Jorge Jesus jogou mais vezes do que o histórico time o mais histórico do Se eu não me engano, foram 8. Se eu não me engano, foram 8. O próprio Jorge Jesus também não repetia muito. Não, tinha uma coisa do Jesus que o Jesus já não tinha a Copa do Brasil, porque o Flamengo cai para o Atlético Paranaense. Duas competições. Então ele vai muito forte em Brasileiro e Libertadores. Tinha aquela coisa, mas é porque... Ele levava os caras pro banco. Ele não reveza, não é que ele não reveza, mas uma peça ou outra trocava. Se eu não me engano, aquele time que também decanta, né? Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz. Aí Arão, Arrasca, Gerson, Everton, Bruno, Gabi. Gerson, faltou o Gerson. Mas tem o Gerson, quinteto. Arrasca, Gerson, Arão, Gerson, Arrascaeta, Bruno, Everton Ribeiro e esse time também, se eu não me engano, entrando em campo. Foram poucas vezes. Foram 8, se eu não me engano. Posso estar errado. Agora, você avaliando, você falou aqui 2017, da força do torcedor, do acredita e tal, assim. Gente, futebol é imprevisível, mas uma derrota hoje, mesmo que se classificando nos pênaltis, ou uma eliminação que eu acho muito improvável... Vou acrescentar para você, uma derrota hoje, caso... Eu acho que... Eu particularmente, acho que o Flamengo passa. Eu também acho. Acho que o Flamengo passa. Eu também acho. Mas uma derrota hoje, sabe o que vai acontecer? O preparador físico vai voltar pro vestiário. O clima, a confusão, a pressão, a história que eu falo. Não que o cara vai voltar nisso. A história vai voltar pro vestiário, entendeu? O São Paulo ele vai trabalhar com isso na cabeça, vai ser obrigado a ganhar Libertadores, vai ser obrigado mesmo que classifique nos pênaltis. Vai ser obrigado a... mas não, eu falo perder, sair... Ser eliminado? Ser eliminado. Nossa Senhora. Ser eliminado é uma hecatombe. E passar nos pênaltis, a cobrança vai ser em cima do São Paulo, mas não vai trazer... Ele não vai trazer... Vai ter volta. barulho, mas não vai ser uma... Não, aí eu acho isso. Mas, olha... Tem que vencer. Eu acho que esse elenco é bem cascudo para causar uma surpresa dessa negativa. Eu acho que o Flamengo não é sólido como a gente imagina que possa ser, mas eu acho que ele tem condição de passar. O Flamengo não passar hoje, para mim, é a grande zebra. Você acha que o Olímpia, você acha que o Olímpia vai partir para cima do Flamengo? Partir para cima contra o jogar? Não, acho que ele vai especular. Eu acho que vai jogar igual jogou aqui.
Não necessariamente uma bola parada, não necessariamente igualzinho aqui. Mas uma pressãozinha acho que ele vai especular, vai entender o jogo. O Corinthians se lançar... Primeiro que falta... O Olímpia, desculpa. Primeiro falta qualidade. Né? O se lançar também, você precisa ter organização e qualidade. O Arce, se eu não me engano, tem 5 jogos de trabalho. 5 jogos, uma vitória. 5 jogos, uma vitória do final de semana. Você precisa ter mecanismo para se lançar, ainda que a defesa do Flamengo seja instável, para se lançar de peito aberto. Se você se lança de peito aberto, o Flamengo te mata em 2 estocadas. Ou com o Bruno, entendeu? Ou com uma bola esticada do Arrascaeta. É que assim, se tá um 0-0 até uns 30 do segundo tempo... Aí tá especulando, é o que eu acho. Aí um momento o Olímpia vai ter, porque o Olímpia precisa fazer um gol. Aí o Olímpia vai ter que se soltar, sei lá, a partir dos 30 e tal. E isso também é perigoso. Sim. Isso também é perigoso, porque imagina, olha o potencial do Flamengo. Por isso que eu acho que não vai ter brecha para zebra, hein, o Bubu? Acho que não vai ter brecha para essa zebra, não, e o talismã vai brilhar. Quanto vai ser o jogo, Bubu, pra gente pro intervalo? Acho que vai ser um jogo de poucos gols. Olha... Titubeou, hein? Titubeou, hein, Bubu? Cadê o talismã? Cadê o talismã? Faça o seu amor voltar. Tu já defendeu a vitória do Olímpia, tu já explicou que o Olímpia é grande. Você não tá com o palpite afiado. Talismã. Cadê o talismã? O primeiro placar, a coisa que veio na minha cabeça que apareceu assim... Apareceu? Baixo assim, né? Legal. Aquela coisa e tal. É 0-0. E aí vai ser o placar agregado, seria o placar agregado de Palmeiras e Galo. 1-0 o Flamengo passa. Isso que você se auto-intitula o talismã, hein? Não, mas talismã... Bom, a classificação não precisa vir com placar agregado 9-2, mas acho que pode muito bem aparecer um 0-0 aí e o Flamengo classifica com... Eu acho 2-1 Flamengo hoje. 3-1 Flamengo. 3-1 pro Flamengo. 3-1. 3-0? Eu quebrei a cara com vamos esse todos errar aqui, mas eu vou 2-1 pro Flamengo. Vamos errar com convicção. Exato. E vamos pro intervalo. Palpite é palpite. Cada um dê o seu palpite aqui nos comentários, cara. O meu palpite, estou pressentindo, hein? 2-1 Flamengo. 2 Flamengo, 1 Olímpia. E você, cara? Deixa aqui nos comentários o seu palpite. Através do seu pensamento, da sua confiança, do seu otimismo, é o que vai determinar um resultado, pelo menos na nossa cabeça. Porque o resultado do jogo vai depender muito do que acontecer em campo, né, galera? Pode ter de tudo. Pode ter interferência da arbitragem, pode ter um lance polêmico, um lance interpretativo, que o VAR possa entrar. Pode ter de tudo, cara. Se a arbitragem não atrapalhar o jogo, o Flamengo vence hoje por 2-1. É o meu palpite. Tomara que não tenha erros de arbitragem, galera. O Flamengo tem a faca e o queijo na mão. Temos a vantagem. O Flamengo não precisa entrar em campo desesperado. Deixe o tempo passar, deixe o tempo correr. Eles aqui no Maracanã fizeram uma cera danada. O goleiro, o zagueiro, o lateral, até o atacante. Todo mundo enrolava. A cobrança de tiro de meta demorava 30 segundos. Então, cara, hoje é o nosso dia, hoje é a nossa vez de enrolar o jogo, de deixar o tempo passar. Não precisamos ter pressa. O empate é nosso. Se o Flamengo se classificar, voltando de lá no 0-0, cara, estamos nas quartas. É isso, galera. Só não podemos perder. Se perder, Deus livre. Bate na madeira. Não podemos deixar isso acontecer, né? Temos que vencer o Olímpia, porque o Flamengo é muito melhor que o Olímpia, né? Pela madrugada, né, galera? Beleza, então é isso aí. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e fui!